foco da nossa atenção é aquilo que transforma energia em matéria. Mas aonde é que anda o seu foco? No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como todas as situações que nos acontecem no nosso dia a dia nos trazem oportunidades de cura, oportunidades de desfazimento das nossas crenças limitantes. Mas para isso é preciso que a gente esteja ainda mais atento e alerta para onde é que a gente está direcionando o foco da nossa atenção. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Sabe aquelas discussões que a gente tem de vez em quando? Aqueles desentendimentos, principalmente com as pessoas que a gente mais ama, com a nossa mãe, com os nossos filhos, com os nossos parceiros. Quando isso acontece, o que é que você faz? Como é a sua reação a essas situações? Você fica colocando o seu foco em tudo aquilo que foi dito, nas coisas feias que foram ditas no meio do calor da discussão? Fica repassando na sua cabeça o que é que você poderia ter dito, como é que você deveria ter reagido? É isso que você faz? Porque se a sua resposta for sim, você pode estar colocando o seu foco na direção oposta de todas as coisas boas que você gostaria de experimentar na sua vida. Vamos imaginar aqui a Camila, que no dia do aniversário dela estava toda animada, na expectativa de receber ligações, mensagens de carinho, de amor, de felicitações. E aí o dia dela foi passando, foi chegando depois do almoço e ela percebeu que nada da mãe dela ligar. E ela ficou intrigada, né? Poxa, será que a minha mãe esqueceu do dia do meu aniversário, né? E aí, quando foi chegando lá pelas 9 da noite, a mãe dela liga. Mas a mãe dela ligou não para falar feliz aniversário. A mãe dela ligou para pedir ajuda com um problema que ela estava lá na configuração do telefone celular e não estava conseguindo resolver. E aí, a Camila ajudou a mãe dela, mas ela ficou muito chateada com o que aconteceu. Ela ficou muito chateada da mãe não lembrar que aquele dia era o dia do aniversário dela. E aí, no dia seguinte, a mãe continuou mandando algumas mensagens para ela, mensagens casuais, e a Camila, como ela estava muito chateada, ela começou a ignorar aquelas mensagens da mãe e resolveu que ela não ia responder. Até que a mãe perdeu a paciência e mandou uma mensagem de áudio para ela muito mal educada, perguntando se ela estava chateada com ela por causa de alguma coisa, se ela tinha feito alguma coisa para ela. E a Camila, que ainda estava com raiva, só desconversou e disse que ela não estava com tempo para aquelas conversas, por isso que ela não atendeu as ligações. E a mãe dela ficou muito chateada e respondeu para ela: "Não, tudo bem, não se preocupe. Eu não vou mais ficar te incomodando e tomando seu tempo com as minhas bobagens. Fique tranquila, eu não vou mais te ligar." Conclusão: por causa desse mal-entendido, as duas acabaram chateadas. As duas acabaram se sentindo rejeitadas. E se a gente pudesse olhar essa situação mais de perto, a gente ia perceber que a mãe da Camila, na verdade, passou o dia dela fazendo 1000 coisas, acabou se distraindo, se atrapalhando e por causa disso esqueceu o dia do aniversário da filha. Mas isso não tinha nada a ver, absolutamente, com o amor que ela sente pela filha dela. E as duas acabaram se sentindo rejeitadas, no fim das contas, por causa de uma sequência de interpretações erradas sobre aquilo que aconteceu. Mas nada acontece por acaso, né? A gente vai passar por essas situações na nossa vida quando a gente já estiver pronto para lidar com a questão, quando a gente já estiver pronto para lidar com a nossa dor. Mas a gente não vai conseguir lidar com a nossa dor se a gente continuar mantendo o nosso foco na superficialidade do que aconteceu. Existe aí, talvez em ambas, né, tanto na Camila quanto na mãe dela, uma dor latente, pulsante com relação ao abandono, com relação à rejeição. E elas só vão conseguir olhar para isso
se elas saírem do raso, né? Se elas perceberem que existe alguma coisa por trás daquela dor que elas estavam sentindo por causa desses desentendimentos banais. E aí, trace um paralelo com a sua história. Ainda que os acontecimentos que tenham te gerado alguma dor não sejam considerados aí tão banais, o objetivo disso nunca é a gente colocar o foco na situação em si, mas o que tem por trás dessa dor. Perceba como o foco da nossa atenção aqui é fundamental. O foco da sua atenção, ele vai determinar se você vai seguir por um caminho de cura emocional, né? E se libertar de uma crença e de um padrão repetitivo na sua vida, ou se você vai seguir por um caminho de reforço dessa crença, de reforço do seu papel de vítima e da sua dor. O que está acontecendo aqui, tanto para Camila quanto para a mãe dela, é na verdade uma grande oportunidade de cura, né? Se elas resolverem olhar para além da situação em si. E aí, essa cura, ela vai acontecer basicamente em 4 passos. No primeiro deles, a gente reconhece que essa dor está ali, que essa dor veio até a superfície, né? Que ela surgiu em consequência dessa situação. E você só olha para essa dor, só reconhece a presença dela. Num segundo momento, a gente vai permitir que essa dor seja, que essa dor esteja presente na nossa vida. E esse vai ser o momento em que a sua mente vai te puxar de volta para a situação, porque esse é o caminho conhecido. Mas lembre-se, você é o tomador de decisões, então você pode escolher sair da superficialidade de tudo aquilo que aconteceu e colocar o seu foco onde ele deve estar, né? Na sua cura e, portanto, na sua dor. Então, você vai ficar ali com a sua dor, vai observar no seu corpo onde é que ela se manifesta, se é no seu peito, se é no fundo do seu estômago, se é na sua cabeça. Preste atenção naquilo que você está sentindo. Mas preste atenção a isso sem de novo voltar para o diálogo, né? Que a sua mente vai tentar te puxar para o que aconteceu. Então, é uma observação silenciosa. Isso vai ser um caminho de ida e volta, porque muitas vezes existe uma atração da situação, né? A gente tende a querer ficar relembrando, puxa, mas eu devia ter falado isso, mas eu devia ter falado aquilo, ou ela não devia ter me tratado daquele jeito. Existe uma atração muito forte, principalmente quando ainda tem raiva, quando ainda tem muito rancor, quando a sua dor com relação a isso é muito grande. Mas olha só, quanto maior for a dor que você sentiu, que você experienciou, maior é a sua oportunidade de cura. Então, coloca o seu foco nisso. O Eckhart, ele costuma dizer que a gente precisa sempre colocar a atenção na nossa energia interior, né? Em estar percebendo o nosso ambiente. Mas que especialmente em situações que são difíceis para a gente, essa nossa percepção do nosso interior, né, e do nosso ambiente, ela tem que ser ainda mais focada. A gente tem que estar com muita vontade de retirar a nossa mente do blá blá blá, né, de discutir essa relação na nossa mente, que a outra pessoa não tá nem aqui, então não vai adiantar nada, você está só alimentando mais essa dor, alimentando mais a sua energia nessa direção. Então, por mais que exista essa atração, tenta se manter ainda mais presente. Perceba ainda mais dentro do seu corpo onde é que essa dor está e simplesmente fique com ela por um tempo. É claro que esse tempo vai variar de pessoa para pessoa, né? Vai ter gente que vai conseguir fazer esse descolamento mais rápido e vão ter outras pessoas que vão precisar de um pouco mais de tempo. Você vai perceber que passado um período, né, talvez um sentimento que era de muita raiva, ele vai se transformar numa tristeza. E tá tudo bem,
Lembra no vídeo anterior que eu expliquei para vocês o avanço, né, das emoções, cada camada que a gente avança na escala? A tristeza já é melhor que a raiva. Então a gente vai subindo nessa escala e é assim que a gente vai processar as nossas emoções. Num terceiro momento, você vai então aceitar que aquilo aconteceu. Você vai aceitar o seu sentimento. É como se você dissesse para você mesmo: está tudo bem sentir dor. Está tudo bem que eu tenha me sentido rejeitada. Eu sei que isso é um resultado das coisas que eu vivi na minha infância. Mas o que eu vivi na minha infância, a minha interpretação para aquilo que eu vivi, nem sempre foi real. Aliás, na grande maioria das vezes, foi só a sua interpretação. Então, a gente entra nesse processo de aceitação da dor, aceitação de que tudo o que te aconteceu, na verdade, tinha a função de te trazer para esse caminho de cura, para esse caminho de acolhimento. E aí, uma vez que você tiver aceitado a sua dor, né, você vai estar pronto para entregar esse seu sentimento para o seu eu superior, para um anjo da guarda, né, para aquilo que você acredite que possa te ajudar a transcendê-la. A gente vai então para o processo de transformação, mas a gente não vai conseguir transformar essa dor sem antes aceitá-la. Eu expliquei já num dos meus outros vídeos, né, que você tentar transformar a dor sem antes aceitar é a mesma coisa que você pegar uma criança pequena que está fazendo birra, que está dando um escândalo e tentar fazer ela ficar quieta. Não porque você não quer ver ela sofrendo, mas porque você quer que ela se cale, né? Quando a gente vai com essa energia, a tendência é que essa dor fique ainda maior, porque você está rejeitando ela. Então a gente precisa primeiro passar por esse processo de aceitação para depois conseguir transformar. A cura vem daí. A gente aceita e entrega essa dor para o nosso eu superior, para o nosso guia espiritual, né? Eu não sei, naquilo que você acreditar, depende aí da sua crença. O importante é que você faça essa entrega, porque nós, a partir do nosso ego, a gente não consegue fazer essa transformação. Então entrega esse sentimento e essa entrega vai te trazer já um sentimento de paz, um sentimento de que você está inteiro novamente, um sentimento de que você colocou a sua vida de novo no curso, né? E você vai perceber, se você fez isso da maneira correta, né? Vamos dizer assim, se você olhar mentalmente para aquela outra pessoa nessa relação e sentir paz, e sentir zerado, e se sentir bem, porque você sabe que o que aconteceu, na verdade, foi uma má interpretação do seu lado e do lado dela, né? Uma má interpretação, de repente, sobre elas mesmas, sobre quem elas são, né? É uma oportunidade de cura aí para ambos. Talvez a outra pessoa não tenha condições de seguir esse caminho, de observar tudo o que aconteceu sob esse ponto de vista. Mas você fazendo isso, você já resolve esse nó das duas partes, você desata esse nó energético para os dois lados. Quando você passar por qualquer situação na sua vida que te faça sofrer, né, que te desperte dor, seja ela aí o que a gente considera uma situação pequena ou uma situação grande, né, nos padrões do mundo, não importa. Qualquer coisa que te faça sofrer, entenda isso como se você tivesse chegado, como se a vida tivesse te levado para uma bifurcação na estrada. E você tem uma escolha a fazer. E a sua escolha pode ser ficar remoendo essa dor na sua cabeça, recontando essa história para você, e esse é o caminho da esquerda, que é um caminho conhecido. É um caminho já pavimentado, não tem ali muitos obstáculos, mas é um caminho que só vai te levar de novo para o conhecido. E o conhecido, nesse caso, é a mesma dor. Então, lá na frente, na estrada, você vai com certeza cruzar com ela de novo. Talvez numa situação diferente, mas você vai perceber que é a mesma dor.
A outra opção é você seguir o caminho da direita, que é um caminho que parece ali meio estranho, que vai te fazer sentir talvez um pouco inseguro, porque é um caminho que você nunca experimentou. Mas é um caminho que mais na frente vai te levar para um ambiente mais aberto, para um ambiente de mais luz, para um ambiente de mais paz e de conexão com quem você é de verdade, que é só amor, né? Nós somos só amor. Como é que a gente poderia, em algum momento, ter sido rejeitado, ter sido abandonado ou ter desconfiado de que a gente não merecia só o melhor que a vida tem para nos oferecer? Vão ter momentos em que vai ser fácil a gente tomar essa decisão e se manter firme nesse olhar, nessa abertura para a nossa dor, e vão ter horas que vai ser mais difícil e a gente vai acabar escorregando para o diálogo mental, né, para reviver as situações que nos fizeram sofrer. E tá tudo bem, porque sempre tem uma outra chance, sempre vai aparecer uma nova oportunidade para a gente olhar para isso e para a gente transcender esse momento. Então, vai devagar, tenha de novo, né, paciência e muito carinho com a sua história, porque o nosso avanço é gradual. As mudanças, as grandes mudanças que a gente promove na vida da gente, elas não acontecem do dia para a noite, né? Infelizmente não é assim. Então vai devagar, devagar e sempre, com muita persistência, com muita consistência. Você vai perceber que as mudanças vão vir, porque você vai ver refletido fora aquilo que você curou dentro de você, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir. Muito obrigada e até o próximo vídeo.